Olá, hoje nós vamos fazer uma manta de pescoço. Coloquei 40 pontos na máquina e já enlacei. Antes de seguir o trabalho, eu coloquei 4 para cima, 2 eu só baixei mais um pouquinho, para ver se eu consigo fazer essa manta com essa quantia de pontos. Se eu preciso aumentar ou diminuir. Por quê? Porque ela é sempre assim, 4 por 2, 4 por 2. Se eu chegasse aqui no fundo e tivesse 6 agulhas, daria um problema, daria um erro. Então, eu precisaria ou aumentar ou tirar pontos. A minha aqui deu perfeita a quantia entre 4 vão trabalhar e 2 que não vão trabalhar. Coloco na máquina. Aqui eu estou trabalhando com a lã Petit Bebê. É um novelo de 100 gramas. A cor dela é muito bonitinha, é o 1339. A TEX, que é uma informação sempre útil, é 235. TEX 235 dá uma ideia da regulagem e também para ver se vai na máquina normal, nas nossas máquinas de tricô doméstica, não na lã mais grossa nem na lã industrial. Essa é uma linha média, então eu vou deixar na regulagem 7. Faço 2 carreiras. Transportador de 1, conto 4 agulhas, a quinta eu transporto para o lado, a sexta eu transporto para o outro lado e chamo as agulhas novamente para trabalho. Conto 4, esse daqui não, conto 4, a próxima eu transporto para um lado, a outra para o outro. 4, e assim eu vou fazendo toda a distribuição. Sempre é bom fazer uma amostra antes para saber a quantia de pontos que vai ser feito nesse trabalho aqui, porque depois ele se abre todo. Se eu ponho pontos demais, a manta fica larga, ou a peça fica larga. Se eu ponho pontos de menos, fica estreita. Chamo as agulhas para trabalho. Faço uma carreira, dispenso um ponto, chamo ele de volta. Dispenso o ponto, chamo ele de volta. Chamo todas para cima, porque está no início, ou coloco o pente. Oito carreiras eu vou fazer, tiro com linha de outra cor. Viro o trabalho e recoloco os pontos. Quem tem a régua para colocar avesso direito, aqui é uma boa oportunidade de usá-la também. Quem não tem, faz como eu. Ou tira em linha de outra cor, ou coloca na agulha de tricô e depois recoloca ponto a ponto. Também é uma opção. Ou, quem sabe, outra técnica para fazer esse tipo de transporte, também comenta ali como você costuma fazer. Quem sabe dê ideias para as outras pessoas, também facilita o trabalho dos outros. Isso ajuda não só a você se sentir bem, quanto os outros também a agilizar o trabalho. Duas carreiras,
tira com linha de outra cor novamente e vira o trabalho. Oito carreiras. Aqui caiu um ponto. Tiro com linha de outra cor, viro novamente e faço duas. O trabalho se repete assim até o final. Quando eu estou em uma certa quantia, eu volto e desmancho aqui. Eu vou seguindo fazendo essas carreiras no avesso, direito, e já mostro para vocês. Fiz uma quantia de carreiras, agora eu vou soltar os pontos só para observar. Então, eu fiz 8 carreiras, 2 no avesso, voltei. Fiz mais 2, não completo as 8 agora para soltar. Deixo só 2, porque depois eu vou ter que refazer o ponto. Conto 4 agulhas, que eram as do início, que nós fizemos a seleção. Elevo a quinta e a sexta. Solto e desmancho o ponto. Até embaixo. Mas ele não vai cair, não vai correr, não vai desfazer a manta. Nós demos aqui no início uma diminuição, uma transferência do ponto para um lado e o outro ponto para o outro. Então, ele não vai se desfazer e voltar correndo os pontos para cima. Ele vai ficar parado ali naquele ponto transportado, naquela diminuição. Se eu não tivesse feito isso aqui embaixo, ele correria com certeza. Soltei os 2 pontos, conto mais 4, solto outros 2. Ah, eu não quero soltar 2 pontos. Posso soltar um? Num outro modelo, sim. Nesse daqui, nós podemos soltar os 2. Nós temos que soltar os 2, porque aqui embaixo foi feita essa seleção. Então, num próximo modelo, transporta apenas um ponto aqui no início para fazer a marcação. Mas essa aqui eu preciso que seja dessa forma. Conto mais 4, solto novamente 2 pontos. Não é soltar qualquer ponto, é o ponto que foi marcado aqui embaixo, transportado aqui embaixo. Conto outros 4 e assim eu vou fazendo em toda a manta. Posso fazer isso depois que eu terminei de completar as carreiras todas? Não, porque aqui nós temos uma medida. Aqui nós temos, digamos, meço aqui, 10 centímetros, sem soltar ponto algum. Vamos soltar e medir quanto ele cede, porque ele cede em altura. Já foi para 12,5, então ele vai ficar mais comprido. Se você termina a manta, ela precisa de 2 metros de comprimento. Você faz os 2 metros, depois que solta o ponto, ela vai estar com um tamanho maior, vai 2,40, por exemplo, daí você vai precisar desmanchar. Isso não é legal. E também ela cede em largura, esqueci de medir antes, mas ela cede em largura, porque esses pontos que foram soltos, eles ficam mais folgados aqui. Então,
também cede em largura. Aqui já deu 20 centímetros. Por isso que precisa ser feita uma amostrazinha com o mesmo ponto, com a mesma linha, para saber quantos pontos colocar, quantas carreiras fazer. E ver a regulagem também. Ela pode ficar uma regulagem mais folgada do que essa que nós fizemos aqui na 7. Esse tipo de manta não precisa de acabamento lateral. Em função dessas carreiras que são dadas no avesso, ela segura bem e não enrola. Soltei todos os pontos. Já tenho uma ideia de como vai ficar o trabalho no final. Bem fofo e bem bonito. É claro que esse não é um tipo de trabalho para criança. Criança usar uma manta dessa vai enroscar isso em todo lugar. E também anel é preciso tomar cuidado, brinco é preciso tomar cuidado. Isso eu preciso também falar para a cliente, porque se ela repuxa isso daqui, a carreira toda é danificada, ela pode estourar o fio e perder o trabalho em si. Por isso, cuidados precisam ser descritos para a pessoa que vai fazer uso da peça, para depois não vir com reclamação. Chamo as agulhas que foram soltas para trabalho, faço uma carreira, dispenso o ponto, chamo ele de volta, dispenso um ponto, chamo ele de volta. Porque duas agulhas a laçada não pega perfeita. Aqui ela pegou numa carreira uma laçada e na outra a outra agulha. 4 carreiras, linha de outra cor e viro o trabalho para fazer as 2 carreiras de avesso de novo. E assim segue a manta. Então, medindo o comprimento dela, depois que você soltou, você já tem uma quantia de carreiras que pode fazer todo o trabalho e soltar ele no final. Ok? Essa é a nossa ideia para hoje, uma manta de pescoço. Se eu tiver tempo, eu mostro ela para vocês finalizada. Aqui embaixo pode ser colocado franjas ou franja de pompom, como vai ser essa daqui. Franja de pompom pequenininho. Ou nada, ou uma carreira de crochê, ou nada. Como ela é toda ela volumosa assim, o trabalho aqui embaixo também pode ser acabado dessa forma. E em cima, simplesmente remalhado, um remalhado perfeito. Ok? Nossa ideia para hoje, então, um ponto muito bonito para manta, mas delicado, bastante delicado, feito apenas em máquina, na parte da máquina. Podendo ser feito em qualquer tipo de máquina também. Ok? Bom trabalho!